Somos chamados esse mês a olhar para o Deus que governa as nações, o Deus soberano que tem todo o domínio, que tem todo o poder, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e que nada foge ao projeto, ao plano da sua vontade. Nós somos convidados a olhar para Deus, irmãos, principalmente nesse período onde todo esse processo eleitoral ganha um novo aspecto, as coisas vão ficando mais intensas, muitas vezes a ansiedade começa a tomar conta, os nervos parecem estar mais aflorados, as pessoas de alguma forma passam a não reconhecer mais o outro, apenas os seus ideais, as suas vontades, e jogam sobre os homens a sua esperança, toda a sua expectativa, e passam a muitas vezes viver uma vida triste, onde a dependência é lançada sobre o homem que é mortal. E nessa tarde, eu queria convidar você a refletir no Salmo 146, a abrir a sua Bíblia no Salmo 146, e nós percebermos aqui, de acordo com o relato do salmista, a soberania de Deus, a graça e a bondade de Deus para com o seu povo e onde deve estar firmado o nosso coração. Salmo 146. Nos diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, que fez a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Meus irmãos, esse salmo faz parte da última ou do final da coleção dos salmos, e ele é um salmo pós-exílico. Ele é um salmo escrito quando os filhos de Israel, eles voltam do cativeiro da Babilônia, e todo o cenário que tanto Esdras como Neemias e alguns dos outros profetas pós-exílicos retratam para a gente, é um cenário de desolação, é um cenário de reconstrução, é um cenário de tentar de alguma forma cobrar ânimo para reconstruir tudo aquilo que um dia foi glorioso, tudo aquilo que foi grande e agora estava arruinado. Em momentos assim, muitas coisas foram surgindo naquele processo. Aqueles que se envolviam e ajudavam, que junto e atendendo ao apelo dos homens de Deus levantados ali, serviam ao Senhor. Haviam outros que de alguma forma passaram a apainelar suas casas, a pensar no seu conforto, a construir ou tentar de alguma forma reconstruir a sua vida e deixaram o templo do Senhor para segundo plano. Existiam também aqueles que eram opositores, que lutavam contra a construção. Existiam também aqueles que de alguma forma ficavam lamentando o tempo todo por perceberem um templo muito mais acanhado, algo muito mais simples, e de repente não perceberem toda a glória e toda a pompa, toda a estrutura daquele primeiro templo construído por Salomão. O contexto que é pintado para a gente é exatamente esse contexto. E dentro de tudo isso, poderia existir no coração dos homens agora uma falsa perspectiva de confiança.
uma falsa perspectiva sobre o alvo de quem deve ser a pessoa ou as pessoas em quem podemos de alguma forma depositar a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. É muito comum em períodos assim, irmãos, nós que estamos inseridos em meio a circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, olharmos e pensarmos sobre aquilo que está ao nosso redor. E constantemente as notícias chegam a nós, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, constantemente elas estão chegando. Naquele tempo não era diferente. Nós falamos sobre esses aspectos aí, daqueles grupos de pessoas que existiam e que tanto ajudavam como confrontavam toda a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade. Então, nos nossos dias não é diferente. Nós temos o progresso da comunicação, dos meios de comunicação, e ao mesmo tempo nós somos presos a esses progressos e a esses processos. A gente recebe mensagem, notícias constantemente. Se de repente você não está seguindo ou não está cadastrado em portais de notícias, em grupos de família e tudo mais, as notícias chegam, sejam elas verdadeiras ou sejam elas falsas, o tempo todo nós estamos sendo informados. De alguma forma, o tempo todo o nosso coração é chamado a olhar a nossa realidade e a interpretar e a nos movermos nessa realidade a partir de nós mesmos, a partir de repente de alguém que possa redimir toda essa circunstância, todo esse contexto. Nós somos chamados a colocar a nossa esperança, a nossa fé em A, B ou C, que de repente tem uma proposta melhor, que de repente pegue um viés onde existe muito descontentamento e agora em cima daquele viés tente construir uma perspectiva redentiva. Nós somos atraídos constantemente por essas propostas. O nosso coração não apenas é assaltado, mas começa a seguir todas essas propostas, como que se a solução para todos os nossos problemas pudesse estar representada agora numa pessoa, num partido, numa mulher, ou num homem, ou alguém ou um emprego que chega, ou qualquer outro tipo de estrutura. Todo o tempo o nosso coração vai levantar um tipo de Messias que possa nos salvar, que possa nos redimir. É claro, irmãos, e eu não estou excluindo aqui a visão de que, de fato, muitas circunstâncias em que nos encontramos são circunstâncias que apertam o nosso coração, que afligem o nosso coração. E existem meios que o próprio Deus coloca, e os governantes das nações assim estabelecem como meios para estabelecer e para tirar reis e poderes que estão sobre nós. Ainda que muitas vezes esses meios não tenham todo o nosso crédito, são meios que Deus coloca. E nós seguimos por esse meio, nós vamos participar de uma eleição. Todos nós, por mais descontentes ou fervorosos que estejamos, nós somos convidados a ir às urnas e voltar. Nós somos convidados a refletir sobre as propostas, sobre os projetos e de forma coerente com a nossa fé, seguirmos aquilo que aparentemente parece ser aí um caminho mais lógico, mesmo em meio a tanta falta de lógica, em meio a tanta bagunça que existe, aquilo que é menos mal, digamos assim. Nós somos chamados a seguir, de acordo com a paz, de acordo com a nossa instrução bíblica, de acordo com aquilo que entendemos que pode ser de alguma forma melhor. Isso não exclui a nossa perspectiva de fé em Deus, porque o próprio Deus estabeleceu esses caminhos e instruiu esses caminhos para que as nações seguissem. No entanto, existe esse problema da esperança e da fé que é lançada nessas estruturas, e aí reside o pecado. Hoje pela manhã nós estudamos aqui na classe de escola dominical o Salmo 46 e pensamos sobre essa estrutura de controle. Beto pregou pela manhã e falou um pouco sobre controle aqui, o desejo do homem de tentar controlar as coisas, e nós seguimos nessa mesma linha no Salmo 46, pensando nessa estrutura onde o homem quer de alguma forma fazer uso da força do seu braço para exercer domínio. E no final das contas, aquele que silencia as grandes águas e faz com que um rio
corra por meio da cidade dele, alegrando a sua cidade, é Deus. E o salmista ali nos chama a olhar para Deus. E no Salmo 146, dentro de todo esse cenário de reconstrução, de entulhos, de fome, de escassez, onde tudo aquilo que eu tive um dia e que foi tão bom está destruído, e nós somos chamados a revisitar a cidade, a revisitar os bairros, a revisitar as antigas construções para reedificar. Em meio a todos aqueles escombros, em meio a toda aquela desgraça, eles também são chamados a olhar para Deus, assim como nós somos nessa tarde. E para isso o salmista inicia o Salmo 146, no versículo 1 e 2, chamando o povo, ou expressando o que está no seu coração, que é louvor a Deus. Veja só: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele não está cantando aqui em meio a circunstâncias favoráveis. Ele não está cantando aqui em meio a uma tela das mais bonitas, em qualquer museu que você frequenta, ou diante de circunstâncias maravilhosas. Ele não está cantando esse salmo, ou escrevendo esse salmo em meio a essas circunstâncias. Mas o cenário que está pintado diante dele é um cenário triste, é um cenário de escombros, é um cenário de reconstrução. É um cenário onde a limpeza precisa ser feita, onde os alicerces precisam ser recavados, onde a vida precisa ser reconstruída. E essa reconstrução acontece a partir de um coração que louva a Deus. Acontece a partir dessa percepção. A partir do momento onde eu entendo a soberania de Deus, onde eu entendo a graça de Deus, onde eu entendo o ser de Deus e me entrego ao ser de Deus, louvando a Deus. E esse louvor acontece de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É onde eu compreendo que nada na minha vida acontece por acaso, mas há uma ação soberana, coordenada, orquestrada por Deus, que rege todas as coisas para me conformar à imagem de Cristo. Isso gera louvor no coração, e é isso que ele está expressando aqui: louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor não só nos momentos bons, mas enquanto eu viver. Não apenas onde as coisas serão favoráveis, mas durante toda a minha vida. E quando nós observamos as nossas vidas, irmãos, nós percebemos os momentos de alegria, os momentos favoráveis, quando também os momentos de choro, os momentos de aperto. E mesmo nesses momentos, mesmo no vale da sombra e da morte, nós temos que ter consciência de que o Senhor está conosco, de que por meio da sua vara e do seu cajado nós somos consolados, de que mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis, Ele está ali cuidando de nós. E daí então o louvor brota no coração e nos lábios. É um convite a reconhecer o Senhor, a bendizer ao Senhor, é o reconhecimento sobre quem é Deus. Em segundo lugar, nós encontramos aqui nos versículos 3 e 4, a dura realidade daqueles que procuram confiar no homem. Veja só o que ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Duas coisas aqui dentro desses versículos. A primeira delas: príncipes e filhos dos homens, neles não há salvação. A palavra salvação aqui representada, ela aparece 32 vezes no Antigo Testamento, e ela tem a ver com livramento em tempos de crise, livramento em tempos de escassez. Quando de alguma forma o meu coração, ele é levado a confiar em alguém que possa se apresentar ou que se apresente com algum tipo de proposta redentiva, socialmente falando, culturalmente falando, de alguma forma, em momentos assim, alguém aparecerá. É lógico que muitas vezes serão pessoas levantadas por Deus para trazer ao nosso coração a centralidade da palavra de Deus, a centralidade de Cristo, para fazer com que os nossos corações olhem de volta para Deus, confiem em Deus, se alegrem em Deus, esperem em Deus, ainda que a figueira não floresça. Entretanto, a imagem que é pintada aqui
são de príncipes e filhos de homens que se apresentam como sendo a esperança. E naquele momento de destruição e de reconstrução, naquele momento de tristeza e de dor, onde os mais velhos lembravam do passado e os mais novos saíram de uma terra próspera para uma terra devastada, era muito fácil de repente aparecer alguém simplesmente dizendo assim: olhe para mim porque eu tenho a solução. E seria um caminho muito fácil também para as pessoas de alguma forma olharem para esses pseudo-redentores e dizerem assim: eu deposito em você a minha esperança e a minha salvação. A palavra salvação aqui tem a ver com livramento, livramento em dias maus. Alguém que pode me livrar, alguém que pode me valer, alguém que pode de alguma forma mudar essas circunstâncias e a partir dessa mudança eu serei finalmente feliz. O que o salmista diz é: não coloque a sua confiança nem nos príncipes, nem nos filhos dos homens. Não coloque. Neles não há livramento algum. É uma falácia. Você vai se frustrar. De alguma forma você vai enxergar nesse caminho que todas aquelas propostas, que todos aqueles ideais não passavam de uma boa conversa para iludir você. Na sua segunda carta escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias as pessoas como que sentindo coceira nos ouvidos, elas se cercarão de mestres, e esses mestres são de acordo com a sua cobiça, de acordo com aquilo que eu quero. Então, existem mestres hoje em dia para todo tipo de desejo. Existem aqueles que de repente eu tenho inclinações mais para determinado tipo de política ou determinado tipo de caminho ou de ideologia. Existirão mestres que apoiarão aquilo ali e se apresentarão para mim como redentores. E eu de alguma forma olharei para eles e direi assim: rapaz, que joia, pensa como eu, crê no que eu creio, é esse o caminho. Então, irmãos, existem essas expectativas, e quando Paulo fala a Timóteo, ele não fala uma realidade diferente disso aqui. Porque aquelas pessoas sentiam coceira para ouvir de alguma forma, serem apoiadas naquilo que eram os seus desejos. E entra aí a perspectiva do controle. Porque de alguma forma eu não consigo, porque eu tenho um poder limitado, mas eu sei quem pode. E de repente a pessoa que pode, ela se encaixa com esse discurso que eu já creio. Então eu esqueço completamente a minha fé, eu esqueço completamente a palavra, porque o meu coração está muito mais encharcado dos meus desejos. E existe agora alguém que se apresenta como que vai satisfazer aqueles meus desejos. Então a coceira dos meus ouvidos me leva a seguir determinada personalidade. E eu coloco nele a minha esperança. O segundo aspecto que esses versículos aqui, o 3 e 4, colocam para a gente, no versículo 4 mostra a limitação desses homens. Eles são finitos, eles são mortais, os príncipes e os filhos dos homens. Sai-lhes o espírito e eles tornam pó. Existe um ponto final da jornada dele. E neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os seus ideais, tudo aquilo que de alguma forma enchia o coração dos homens. E agora os homens olham e dizem assim: olha, quem será o próximo que vai dar continuidade a isso? Quem será o próximo que se levantará e nele eu poderei colocar mais uma vez a minha esperança? Quem será o próximo? Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. O contraste disso é que Deus se apresenta de forma infinita, de forma constante. Enquanto esses homens eles são finitos, enquanto existe um termo na caminhada deles, Deus não. Em Deus não. Deus ele não é finito.
De Deus o Espírito não sai para que de alguma forma ele torne ao pó e a sua palavra pereça naquele dia. E é o que ele passa a nos mostrar agora. Veja então, em terceiro lugar, a partir do versículo 5, onde o homem encontra a sua felicidade suprema. Veja a partir do versículo 5 que nos diz a palavra: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre. Veja, não é algo finito, que mantém para sempre a sua fidelidade. Mais uma vez, dois aspectos que eu queria ressaltar aqui nesses dois versículos. O primeiro é a expressão que ele usa: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Quando os hebreus olhavam para a história para citar o nome de Deus, por exemplo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou quando eles usam só o Deus de Abraão ou o Deus de Jacó, eles estão lembrando de um aspecto, que é a aliança de Deus. Deus fez uma aliança com os nossos pais, e o nosso Deus é o Deus de Jacó, ou seja, é o Deus da aliança. E Ele é um tipo de auxiliador nessa nossa caminhada, ou seja, nós não estamos sozinhos. O fato de Deus ter uma aliança conosco implica dizer que Ele jamais nos desamparará. Jamais. Essa presença de Deus, ela é constante. Essa presença de Deus, ela é contínua. Ela não tem um fim, ela não tem um termo. Deus não pode negar-se a si mesmo e de alguma forma voltar atrás na aliança que Ele firmou comigo ou com você. Ele de alguma forma não vai olhar agora e vai dizer assim: olha, eu vou negar tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu fiz, porque Deus não se contradiz, irmãos. Ele é santo e o seu caráter é sempre constante. Que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, que confia em Deus nessa caminhada, que lembra do Deus da aliança. E um segundo aspecto que ele coloca é cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não é qualquer tipo de Deus, mas é o Deus que trouxe do nada à existência todas as coisas. É o Deus criador, é o Deus que pode fazer água brotar da rocha, é o Deus que abre o mar vermelho para que o seu povo possa passar, é o Deus que coordena as estrelas dos céus e as chama pelo nome, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou o mar e que mantém para sempre a palavra da sua verdade, que mantém para sempre a sua fidelidade, que mantém para sempre a sua aliança. Você vê agora esse paralelo traçado pelo salmista aqui. De um lado ele coloca os príncipes e os filhos dos homens. Eles são finitos, eles são limitados, eles perecem. A sua palavra, os seus ideais perecem, o seu caminho perece. E do outro lado ele coloca o Senhor Deus, o Deus que tem a aliança, o Deus que não é finito, o Deus que a sua palavra jamais cairá por terra, o Deus sempre constante, o Deus que cuida de nós. É completamente diferente, irmãos. São dois aspectos, e de alguma forma o povo não poderia caminhar em cima do muro servindo a dois senhores. Ele teria que se posicionar como povo. Ele teria que dizer assim: olha, ou eu vou seguir os príncipes, os filhos dos homens, ou eu vou crer em todo o seu discurso, nos seus ideais, ou eu caminharei com o Deus da aliança, o Deus que tem um pacto comigo, o Deus que me criou, o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um caminho eles poderiam ter certeza: o caminho dos homens, o caminho de quem coloca a sua esperança nos homens, é um caminho falho, é um caminho pecaminoso, e é um caminho de destruição. E o caminho daquele que coloca a sua esperança no Senhor seu Deus é um caminho de renovação das forças, é um caminho de renovação da esperança, é um caminho de alento mesmo em meio aos desalentos, é um caminho de paz mesmo em meio às piores batalhas, é um caminho de segurança mesmo em meio a toda insegurança,
É um caminho de constância, mesmo em meio a toda a inconstância desse mundo, porque é firmado em Deus, e não nos homens, e não no próprio coração. Agora, olhe comigo a partir do versículo 7, porque tudo isso que é citado pelo salmista aqui, eu creio que eram problemas reais que existiam naquela comunidade. Naquele processo de reconstrução, tudo isso estava presente lá. E a grande tentação estava estabelecida exatamente aqui, e os falsos redentores se apresentavam exatamente dentro desse contexto. O desafio era não colocar estes atos de livramento que que o salmista passa a apresentar aqui no versículo 7, 8 e 9, nos homens. Mas era colocar a confiança, a esperança no Senhor, em Deus. Então ele vai dizer aqui o que era que acontecia, o que é que estava presente, que de alguma forma os redentores poderiam se apresentar ali e cativar alguns. E ele, com a sua pregação, está mostrando aos homens que existe um caminho com Deus. Veja só, Deus, ele faz justiça aos oprimidos. É Deus quem faz justiça aos oprimidos. Nos nossos dias se levantam ou não pessoas para se apresentar como aqueles que farão justiça aos oprimidos. O segundo aspecto, ele alimenta os famintos. Parece ou não com o nosso contexto? Liberta os encarcerados. Abre os olhos aos cegos. Levanta os que estão abatidos. Ama aqueles que são justos. Guarda o viajante, o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Transtorna o caminho dos ímpios. Veja comigo que tudo isso que ele fala não está distante de nós. Como é que Deus executa essa justiça, essa bondade, como é que Ele expõe a graça dEle na terra? Irmãos, quando nós fomos criados por Deus, Gênesis capítulo 1, Deus nos criou, nos formou à sua imagem, para refletirmos o seu caráter na criação, e Ele nos criou e nos colocou mandatos para que pudéssemos expressar o seu caráter na criação. Existe um mandato social, e aqui tem a ver com os oprimidos, com os que têm fome, com aqueles que estão encarcerados, com aqueles que estão abatidos, com aqueles que estão cegos. Isso tudo aqui tem a ver com esse mandato da criação. Só que na criação, o homem ele expressa o caráter de Deus, que abençoa o outro e traz glória a Deus. No caminho da queda, a partir de Gênesis capítulo 3, o homem passa a desenvolver essas coisas de forma egoísta. Ele não está visando o outro como alvo principal, nem a glória de Deus. Mas ele está visando única e exclusivamente o seu próprio bem. É claro que existem expressões da graça comum de Deus, que são derramadas em todos os homens, e os homens se movimentam, e eles têm atos de bondade, ainda que eles não queiram glorificar a Deus, de forma positiva eles se referem a Deus nesses momentos, e Deus de alguma forma é glorificado. Contudo, a intenção do coração não é a glória de Deus, mas é a autoexaltação. Então é fazer para que de alguma forma existam aplausos para mim. É fazer para que de alguma forma na próxima eleição eu possa vir e você possa votar em mim. É fazer para que de alguma forma eu cative a sua fé e a sua esperança e você passe a crer em mim. Esse é o sistema da queda.
Quando o salmista fala que Deus ele liberta, que Deus é quem abre os olhos, que Deus é quem levanta, que Deus é quem ama, que Deus é quem guarda, que Deus faz justiça, que Deus é quem alimenta, todos esses atos de Deus, eles são revelados na história por meio do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, nós vamos perceber ali no capítulo 7 que o povo que andava desviado do Senhor, em meio a toda aquela reforma que o rei Josias faz, ele passa a olhar para o templo, o povo passa a olhar para o templo e dizer assim: olha, templo do Senhor, o templo do Senhor é este, nós estamos salvos. E Deus traz uma sentença muito dura sobre o povo, porque o povo não estava amparando a viúva, o povo não estava amparando ao estrangeiro, o povo se fechou como um tipo de religião em si mesmada, onde eu entro no templo, onde eu tenho o meu momento de êxtase, mas onde eu saio para viver a minha vida de forma egoísta. E Deus traz uma sentença: assim como eu fiz a Siló, eu vou destruir esse templo também, esse tabernáculo também. E aí vocês se questionarão: cadê o Senhor? Por que Ele não está conosco? O fato, irmãos, é que quando nós somos restaurados em Cristo, aqueles mandatos criacionais que Deus nos colocou para evidenciarmos por meio desses mandatos a face de Deus, a glória de Deus, quando nós somos feitos novas criaturas em Cristo, esses mandatos eles nos são dados de volta para que de alguma forma agora nós glorifiquemos Deus a partir de Deus. Então é a partir da transformação, um novo coração me é dado, e eu passo a me movimentar agora pela instrução da palavra, e eu sei qual é o meu papel nesse mundo. E ao desenvolver esse papel, reconhecendo que eu só posso desenvolvê-lo a partir de Deus, eu chego ao outro e abençoo ao outro para a glória de Deus. É por isso que Jesus diz assim: olha, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eles não vão colocar a sua esperança, a sua fé, nem em mim, nem em você. Mas ao experimentarem, ao contemplarem, ao serem alcançados por nossas boas obras, eles louvarão ao Pai que está nos céus. Então Deus ele age em favor do seu povo e por meio do seu povo, estabelecendo um caminho onde as pessoas são abençoadas, só que elas não colocam a sua esperança na igreja, no pastor, no irmão fulano de tal, mas em Deus. Mas em Deus. A partir desses atos de graça e de justiça, eles louvam a Deus. Eles louvam a Deus. E o Salmo termina exatamente assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O louvor a Deus que reina soberanamente de geração em geração. Que não abre mão da sua glória. Que não perdeu o controle ou as rédeas do mundo. Que coordena todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, nós somos o povo da esperança, irmãos. Em meio a toda desesperança, nós somos o povo da esperança. Não porque esperamos em Marina Silva, em Ciro Gomes, em Haddad, que estava sendo chamado aí de Andrade, não em Bolsonaro, nem em qualquer que seja. Não porque é Paulo Câmara, ou é Armando Monteiro, ou quem quer que seja. Não porque é pastor fulano de tal, irmão fulano de tal, irmã cicrana, mas porque nós somos chamados a olhar para Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus. Qualquer líder, irmão, qualquer líder, por mais abençoado que ele possa ser, mais abençoador,
que de alguma forma a gente olhe assim e se sinta contemplado nas nossas aspirações. Se qualquer líder não leva o nosso coração a louvar a Deus, ele é posto como homens e príncipes, ou filhos dos homens e príncipes, que querem a sua glória própria. Nós somos chamados a ser um tipo de farol nesse mundo. Ninguém para contemplar o farol de um carro, mas a gente contempla aquilo que ele está iluminando. Ou ninguém ao casar e ao entrar numa igreja, e ao ver ali aquela iluminação, para olhar um refletor, mas aquilo a que ele está refletindo. Ao olhar essa cruz hoje iluminada, você não chega ali atrás para dizer, nossa, que lâmpadazinha de LED bonitinha, olha só, que coisa, qual é a marca dessa lâmpada? Mas a gente para contemplar a beleza daquilo que ela está refletindo. E assim, irmãos, somos nós. Nós somos chamados para refletir o caráter de Deus nesse mundo, a esperança que nós temos em Deus, a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à desesperança, à falta de expectativa, ao desalento, ao cansaço. Nós somos chamados, irmãos, porque nós somos povo de Deus, porque não é pela força do nosso braço. Não é uma produção nossa, eu agora vou sair por aí sorrindo. Não, mas esse sorriso, ele é fruto dessa relação, dessa percepção de que nós somos chamados a louvar a Deus por sua graça, por sua soberania. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos satisfeitos, porque o nosso coração foi encontrado nesse Deus, e ele foi cheio, ou foi enchido por esse Deus, e agora nós podemos desfrutar de toda essa vida que Ele nos deu, mesmo em meio às piores catástrofes. Nós podemos confiar, esperar e ter paz, sorrir e até mesmo chorar, mas com o coração em paz. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós somos chamados a olhar para esse Deus, Criador dos céus e da terra, desse Deus que tem aliança conosco, que tem um pacto conosco, que jamais abrirá mão da sua fidelidade, da aliança que Ele firmou conosco em Cristo Jesus na cruz do Calvário, desse Deus que nos chama a depositar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Senhor, nós colocamos aqui diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Pedimos sobre nós, Pai, a Tua misericórdia e graça. Pedimos sobre nós o Teu favor imerecido, Pai. Pedimos que o Senhor guarde o nosso coração e nos livre, Pai, de nos desviarmos para algum dos lados que não seja o Teu caminho. Senhor, nesse tempo onde tantas propostas são lançadas, onde os corações ficam com os ânimos acirrados, onde o nosso idealismo muitas vezes quer estar acima daquilo que é a verdade da palavra, onde as nossas tendências e aquilo que é tão miserável em nós começa a ser exposto, pedimos, Pai, não nos faça descer dessa cruz, porque a nossa vida está em Cristo, Senhor. Ainda que sejamos cidadãos brasileiros, Pai, e tenhamos obrigações para com a nossa nação, acima de tudo isso, nós somos cidadãos dos céus. Nós aguardamos numa cidade, numa pátria que ela é celestial. Então, Pai, não façam que muros se levantem no nosso meio, mas que pontes sejam estabelecidas. Não permita, Pai, que intrigas, que guerras, que contendas se estabeleçam, mas que em todo esse período desfrutemos a paz do Teu Espírito. E acima de tudo,
Não deixa que percamos o Senhor de vista, lançando sobre homens finitos, falhos, perecíveis, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. Guarda, pois, em Cristo o nosso coração, Pai, e nos faça, mesmo em meio a toda insegurança, a toda tragédia dos nossos dias, a toda corrupção, a todo desalento, resplandecer a esperança que temos no nosso Salvador. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Que seja o Senhor a nossa esperança, Pai, no nome de Jesus. Amém.